você foi perdoado. Você foi perdoada. É verdade que é difícil a gente dar algo antes de ter recebido, não é? A dor de algumas pessoas é que elas têm dificuldades de demonstrar amor, porque enquanto estavam crescendo não receberam amor. Outros dizem, eu tenho dificuldade de expressar a minha generosidade, porque durante toda a minha infância eu não tenho recordações de em nenhum momento alguém ter sido bondoso comigo ou generoso comigo. Eu entendo, e até mesmo concordo que é desafiador, ou quem sabe quase impossível, alguém oferecer algo que não tenha recebido primeiro. Mas sobre o perdão é diferente no nosso caso. Porque quando nós viemos a Cristo, ou melhor, quando Cristo nos encontrou e nos salvou, e nos livrou do perdão, do poder do pecado, e transformou a nossa vida, quando nós recebemos a mente de Cristo, e o Deus Espírito Santo veio morar em nós, então através da ajuda do Espírito Santo, a nossa mente começou a ser renovada a cada dia mais, e a gente foi conseguindo, ganhando capacitação, para agir como Jesus agiria se estivesse no nosso lugar. Quando nós fomos recebidos como filho de Deus, toda a maldição que havia contra a nossa vida foi cravada na cruz, e nós recebemos uma nova vida, amém? E para que nós tivéssemos acesso a essa nova vida, o primeiro presente, a primeira dádiva que Deus nos deu, foi o perdão divino. Você foi perdoado. É isso que Paulo apóstolo escreve aos Gálatas capítulo 2, versos 13 e 14, quando diz, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, e da incircuncisão, da impureza de sua natureza humana. Então, Deus lhe deu vida com Cristo, perdoando quantos pecados? Perdoando todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Que alegria, glória a Deus, você foi perdoado. Me ajuda a pregar nessa noite, diga para o seu irmão, para a sua irmã aí do seu lado, você foi perdoado, aleluia, glória a Deus. Nós saímos da morte para a vida, da condenação para a liberdade, nos livramos do peso do pecado e recebemos a leveza que só Cristo pode oferecer. Uma mente renovada entende que todo pecado confessado e abandonado é pecado perdoado. Eu sou livre, Jesus me perdoou, não apenas de alguns erros menos graves, mas sim de todos os meus pecados. Eu acho muito interessante essa construção de Paulo apóstolo, e eu consigo imaginar uma imagem. Pensa numa ficha corrida, antecedentes criminais, ou na gíria policial, a sua capivara. Se o meu pequeno escutar isso, vai achar que é aqueles bichinhos bonitinhos, os roedores que tem lá. Não, na gíria policial, seus antecedentes criminais, vamos puxar a capivara do sujeito, para ver o que tem aí. Paulo diz que, aleluia, que Deus pegou todas essas acusações, minhas e suas, Ele cancelou esse registro de acusações, e foi mais, Ele remove, Ele tira do arquivo, Ele tira do processo que corria contra mim e contra você, e Ele leva e a prega na cruz de Cristo. Sabe o que me empolga? É imaginar que lá ela pregada na cruz de Cristo, os meus pecados, os seus pecados, acusação contra nós, ódio, orgulho, luxúria, tantas coisas, mas a partir desse ato abençoador e poderoso de Cristo Jesus, quando foi pregado na cruz de Cristo a minha condenação, a sua condenação, o sangue do Cordeiro de Deus começa a pingar sobre essas acusações.
até o ponto de ninguém conseguir mais ler essas acusações. É Paulo apóstolo que vai nos lembrar dizendo: já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Dizem sobre Martim Lutero que numa das suas batalhas espirituais, o inimigo se apresentou para ele e começou a listar os seus erros, com precisão de data, com precisão de detalhes. E ele ali sofrendo, ouvindo e reconhecendo: é verdade, em tal ano eu fiz isso, é verdade, é verdade. Quando o diabo acabou toda aquela descrição contra ele, ele disse: faltou uma. O diabo disse: não pode. O registro infernal funciona muito bem, a gente não deixa escapar acusação contra ninguém. O diabo disse: faltou. Pegue uma caneta e escreva aí: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, me purifica de todo o pecado. Já não há mais condenação para mim e para você. Ele nos perdoou de todo o pecado. Ele cancelou o registro de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Ele removeu e pregou na cruz. E quando ele prega na cruz, já não se consegue mais ler o que está aqui de acusações contra mim e contra você, porque quando até mesmo o próprio Deus olha para as nossas acusações, o que ele vê é o santo sangue do seu santo Filho, que está ali dizendo: ele é purificado, ela é pura aos meus olhos, ela foi perdoado, ele foi perdoado. Já não existe mais acusações contra ele ou contra ela. É o profeta Isaías que nos lembra. Pode deixar aqui, pastor, obrigado. Das palavras de Deus dizendo: eu mesmo sou aquele que apaga todas as tuas transgressões, por amor de mim, diz o Senhor, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Você foi perdoado. Isso devia fazer você plantar bananeira nessa noite. Não entendi, pastor. Devia levar você a fazer festa. Porque se houvesse condenação contra mim, contra ti, nós passaríamos uma eternidade de sofrimento, como agora, quando se olha para nós e vê a nossa ficha corrida, quando olha para nós e vê isso aqui, não se consegue ler acusação nenhuma, apenas a marca do sangue do Cordeiro sobre a minha vida e sobre a sua vida, significa que qualquer um que levantar acusação contra nós não prosperará, como diz a palavra de Deus: toda aquela língua que se levantar contra você no juízo será vencida, toda arma preparada contra você não prosperará, porque é uma marca do sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Você é livre e é perdoado em nome de Jesus. Repita dizendo: eu fui perdoado por Deus de todos os meus pecados. Eu sou livre. Aleluia. Thomas Adams, um pregador puritano do século 17, conhecido como Shakespeare, dos pregadores puritanos, escreveu o seguinte: os pecados são perdoados de tal forma, de tal maneira, como se jamais tivessem sido cometidos. Por quê? Porque quando olha para o registro, só tem a marca do sangue. Não tem como olhar para isso mais de outra forma. Você foi completamente perdoado através do sacrifício de Jesus. Amém?